Bom, nós estamos recebendo aqui o Marcos Alípio, psicólogo. Hoje vive fora do Brasil, né? Vive na Alemanha, Frankfurt. E eu gostaria de dar um bom dia aqui ao Alípio e perguntar como é que é viver fora do Brasil, Alípio? Bom dia, Nelson. Viver fora do Brasil é você ter um choque de cultura. Um choque de cultura porque você vê muitas coisas boas, né? Muitas coisas interessantes, e você se questiona, por que o meu país não tem isso? A grande pergunta é, por que eu saí do meu país, né? Então, viver fora do Brasil te dá uma visão mais ampla do que é o mundo. Algumas coisas que são escondidas aqui no Brasil, você consegue ver de forma diferente fora do país. Mas ela te dá coisas boas e coisas ruins, né? Então, a gente pode enumerar várias coisas boas e várias coisas ruins. Mas, para quem vive, naturalmente, coisas boas vão se sobrepor às coisas ruins, né? Porque não teria razão para viver fora do país. Você acha que lá de fora a gente vê melhor, com mais detalhes, os defeitos que acontecem na nossa administração, no nosso país, as injustiças, tudo isso dá para ver melhor? Eu vou dizer porque você passa a ter um ponto referencial, né? Você tem uma referência vivendo fora do Brasil. Você, quando anda pela rua, você não vê a rua com buracos, você não vê a rua com lama, você não vê... E você fala, olha, no meu país tem isso. Então você tem uma referência, né? E por isso você vê mais. Quando você está dentro do país, você acaba se acostumando com o que é ruim, com as coisas que estão ruins, as coisas que não funcionam, e você acha que é normal. Há uma banalização do sistema público. Ah, o público não é meu, é público. E lá tem uma outra cultura. Peraí, o público é meu, né? Eu tenho que cuidar da minha rua, eu tenho que vigiar o meu político, eu tenho que vigiar os meus governantes. Então tem uma diferença de postura. Então você tem um referencial e dá para você medir o que não está funcionando no país. Você não está com aquilo interiorizado, você está livre daquela questão ruim, e você faz essa avaliação de forma melhor. Por isso que você vê melhor. Eu vejo que você acompanha o nosso programa, você acompanha a discussão, participa. Você já teve vida ativa política no Brasil, principalmente no estado do Rio, ou não, ou estou enganado? Não, você tem razão. Eu já fui militante do PT, né? Já fui tendencioso à esquerda, lutei muito pelo Lula em épocas, o Nelson, que eu trabalhava em multinacional, em que se falasse que ia votar no Lula, poderia ser demitido. Hoje qualquer um fala que vota em Lula. Mas naquela época não, era muito complicado, né? E eu levei 40 e poucos anos da minha vida para poder ver o erro que eu estava. Ninguém me convencia, né? Até a questão da jovialidade, quem não era de esquerda era antiquado, tinha vários adjetivos pejorativos. Então, eu levei muitos anos para descobrir que eu estava num erro. Eu precisei sair do país, eu precisei ver outras perspectivas, outras coisas, outros valores. Essa foi uma mudança na minha vida radical. Eu até poderia, hoje em dia, escrever um livro, até com o título, Da Esquerda para a Direita. Você chegou a ser candidato, participou ativamente, não só militante, mas também candidato? Fui sim. Eu fui, na época, a Marina entrou para o PV, né, e, por uma indicação da minha filha, e eu fui presidente de uma associação aqui no Rio de Janeiro, e também militava junto com o meu conselho, o Conselho Regional de Psicologia. Então, tive Você é psicólogo? Sou psicólogo. Sei. E lutava para ocupar um espaço no Conselho Regional de Psicologia, né? Eu fui candidato à vice-presidência também do Conselho. Então, tudo me levou a ser um candidato do Partido Verde. Candidato a deputado estadual? Estadual. Estado do Rio de Janeiro? Exatamente. Pelo PVV? Pelo PV. Em 2010. Mas eu tive 2 segundos, né, de televisão numa segunda-feira, não tive espaço na TV, e não consegui a minha candidatura efetivamente ser eleito, né? De forma que isso tudo me levou a um conhecimento maior na questão da política. Sim. E com essa conjuntura de viver fora, de ver outras pessoas, falar com outras pessoas, com outros pensadores, ler outros livros que não os brasileiros,
me fez ter uma visão hoje mais para a direita. Para a direita. Agora, veja bem, nós temos aí, você militou na esquerda, vivenciou o governo da esquerda e hoje, com certeza, também acompanhou a direita, né? E hoje há uma polarização entre tucanos e petistas, e até de uma forma vergonhosa, desmoralizadora, que a gente até sente isso, que a política está se depauperando, né? E a juventude não está mais acreditando. Você citou um nome que aparece como um divisor de águas entre essas duas polarizações, que se chama Marina Silva, que eu até carinhosamente a chamo de seringueira. Você vê Marina, neste momento, como um divisor de água, como uma referência? Como é que você vê isso? Não vejo a Marina como um divisor de água. Marina lançou bonitas palavras ao ar, né? É uma bela canção, mas a sua prática não mostrou isso, né? Hoje ela ficou clara na sua prática em insistir em ter novas eleições e deixando em dúvida que projeto que ela quer. Ela quer um projeto de governo, um projeto para o Brasil, ou um projeto pessoal em que quer ser a presidente do Brasil. Né? Então isso me questiona esse posicionamento dela. E para ser presidente não basta ser um intelectual, não basta ter boas intenções, tem que ter energia, isso falta na própria Marina. Até acho que a última eleição faltou energia para ela no final do último pleito, e é um conjunto de fatores. Eu não vejo que a Marina hoje possua um interesse para o Estado. Ela fala do interesse do Estado, fala de uma nova política. Você acha que ela está num projeto pessoal? Seria isso? Sim, claro. Pessoal? Claro, só o fato dela querer insistir tanto em que tenha nova eleição e se posicionar contra o impeachment da Dilma, né? Depois ela muda a posição. Na última eleição, ela falou alguma coisa do Malafaia, depois ela não falou mais, ela mudou o posicionamento. E um presidente tem que ser firme. Se ele tem uma meta, se ele tem um target, ele tem que seguir o target dele. E ela muda muitas posições. Isso é complicado. Sim. Na política, o eleitor tem que saber qual é a direção do seu candidato. E ela nos põe em dúvida qual é a direção dela. Hoje, a Marina, para mim, põe em dúvida qual é a direção dela. Ela não me passa a segurança para ser um presidente. Bom, Alipe, veja bem, nós estamos num momento peculiar, ímpar, em que você joga para um lado, alguém está envolvido na Lava Jato. Joga para o outro, está na Lava Jato. Vai para a esquerda ou direita, Lava Jato. Você vai no centro, Lava Jato. Envolvido na propina. E hoje nós vimos uma grande aliança aí para dizendo que salvar o Brasil. Mas em contrapartida se fala de golpe. Para a gente concluir, como que você está vendo esse apoio, apoio a Michel Temer, e se você acha que essa aliança, nesse momento, pode salvar o Brasil? Bom, primeira coisa, o Nelson, hoje a gente não discute mais política. Nós discutimos crime. A situação hoje não é discutir política. Discutir política são outras coisas, né? Você vai falar pontos da esquerda, pontos da direita, pontos do centro. Nós falamos hoje de corrupção, é questão de polícia. E quem roubou menos? Né? Vai ser um privilegiado. Infelizmente, nós não discutimos política, né? De algumas vezes, eu falei contigo que eu fico muito feliz em ver seu programa que vai falar sobre política. E esse momento, para mim, é um momento muito importante para o país, porque o brasileiro passou a ver com mais frequência a política. Sim. Né? Não vejo que essa aliança seja uma aliança para salvar o Brasil. Não vejo. Não vejo nesse projeto de aliança uma forma de salvar o Brasil. Mas é melhor do que estava? Com certeza, porque tinha que tirar Dilma, senão, mais 2 anos, o Brasil ia entrar numa situação perigosa, chegando, quem sabe, igual à Grécia. Sim. Né? Então, eu acho que foi um passo importante. Teremos que dar outros passos importantes, tanto quanto, mas foi um primeiro passo. Bom, eu quero agradecer você falando para o projeto Sua Cidade e Seus Valores, que hoje é um orgulho nosso, né, em recebê-lo, né? E você vai levar um abraço de toda a nossa equipe. Agora eu queria que você desse a sua mensagem para os nossos jovens, se vale a pena deixar o Brasil ou se deve lutar por ele.
Você me deixou agora numa sinuca porque eu saí, né? Muito obrigado por essa pergunta, Nelson, mas tá bom. Para o jovem tem que lutar. Você tem que lutar, tem que viver a política, tem que cheirar a política, tem que sentir a política. Vocês têm que tomar o país em suas mãos. E não é só estudar Karl Marx, não é só estudar filósofos de esquerda, você tem que estudar filósofos de direita, você tem que estudar toda a história do país. Você não é só escutar e absorver aquilo como verdade. Duvidem sempre. Então fica a minha proposta para vocês: lutem pelo Brasil. Hoje eu tenho 52 anos, já lutei muito pelo país. Penso num projeto curto para viver fora do país, mas retornarei, porque eu amo o Brasil, eu acredito que o Brasil tem saída, e vocês como jovens também têm que acreditar nessa proposta. Bom, você desculpa que eu fiquei um pouco emocionado para lhe fazer essa pergunta, porque quando fala de juventude, eu com certeza, eu tive a minha, e justamente no momento que se instalava no país uma voz da esquerda, ou você seguia a cartilha da esquerda, ou estava tudo errado. Era como a Bíblia: se não cumpriu, está no pecado. Então, realmente, é uma situação muito complicada. Obrigado, então, pela sua participação. Leve um abraço à sua família e toda a nossa equipe do Sociedade Seus Valores, o Alípio. Obrigado também, Nelson, por esse momento de poder expor as minhas ideias, e deixo um abraço a toda a sua comunidade. Muito obrigado.